Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Jonathan Reis, estamos aqui para mais um vídeo para falar de espiritualidade, elevação da consciência, expansão da consciência. E para quem não sabe, esses vídeos que eu venho trazendo aqui fazem parte de um propósito que eu tenho de trazer mais informação e mostrar para vocês um pouco sobre um processo de evolução espiritual e expansão da consciência. E o tema de hoje é um tema muito importante que muitas vezes passa despercebido. E aí eu já faço uma pergunta. Vocês estão de fato trabalhando na evolução espiritual, na espiritualidade individual de cada um? Ou simplesmente estão estudando a religiosidade, estão praticando a religiosidade de uma forma mais acadêmica, vamos dizer assim? E aí, eu trouxe esse livro hoje, Viver Buda, Viver Cristo. Foi escrito por um monge que viveu nos Estados Unidos. E nesse livro ele mostra as similaridades entre o cristianismo e o budismo. Certo? E aí, o que a gente vai falar hoje é sobre o que de fato faz a gente evoluir e a gente ter o caminho da espiritualidade como objetivo e não só como meio de ensinamento, certo? E aí eu trago aqui um capítulo desse livro. O nome do capítulo é Ver o Caminho, Trilhar o Caminho. Então vamos lá. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele quis dizer que, para ter uma verdadeira relação com Deus, devemos praticar o seu caminho. Então, fazendo um parênteses aqui, ele trouxe uma palavra de Jesus, que ele diz, eu sou o caminho. E aí ele já explica que, quando Jesus diz isso, ele quer trazer uma mensagem de que, para que você tenha uma verdadeira relação com Deus, não adianta simplesmente estudar. Você precisa praticar o caminho, praticar de fato o caminho. Eu continuo. Nos Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos sempre falavam de sua fé como caminho. Então vamos lá no início de tudo, os apóstolos eles tratavam a fé como o caminho, certo? Tá, agora vamos lá, o que é o caminho, né? Para mim, eu sou o caminho é uma afirmação melhor do que eu conheço o caminho. Então aqui ele já trouxe, né? O escritor já trouxe uma diferença. Para o escritor, melhor a gente tratar como eu sou o caminho do que simplesmente conhecer o caminho, certo? O caminho não é uma estrada asfaltada, mas precisamos distinguir entre o eu pronunciado por Jesus e o eu no qual as pessoas geralmente pensam. O eu na declaração de Jesus é a própria vida, a sua vida, a minha vida, que é o caminho. Então vamos lá. Quando Jesus fala eu sou o caminho, ele está falando da própria vida dele. Ou seja, a vida de Jesus é o caminho o quê? Para Deus. Então quando Jesus fala que a vida dele é o caminho para chegar próximo de Deus, próximo do Pai, ele está falando que vivenciar a forma que ele viveu é o caminho para se aproximar de Deus. Não adianta simplesmente a gente estudar sobre a vida de Cristo. Nós precisamos praticar a vida de Cristo. Porque a vida de Cristo, a forma que ele viveu, é o que de fato vai trazer o deleite que a gente espera. A paz, a felicidade, a esperança, o discernimento, a vigilância. Então, hoje
Muitas pessoas pecam, não é no sentido de pecado, é no sentido de deixa a desejar, em simplesmente estudar a Bíblia, ir para a igreja, escutar o pastor, exaltar o nome de Deus, o nome de Cristo, e não praticar a vida que ele viveu. Por isso que ele fala que eu sou o caminho. Esse eu é a própria vida dele. A vida da forma que ele viveu. Então, se você vive da forma que Cristo viveu, você tende a estar no caminho de Cristo, no caminho de Deus. Aí ele traz aqui. Se você se contenta apenas em exaltar um nome, mesmo que seja o nome de Jesus, isso não é praticar a vida de Jesus. Não adianta a gente só simplesmente, ó Deus, ó Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Se você não vive, se você, né? Então devemos praticar vivendo profundamente, amando, agindo com caridade, se queremos realmente honrar Jesus. O caminho é o próprio Jesus e não apenas alguma ideia dele. Olha só que interessante que ele fala aqui. O caminho é o próprio Jesus, não apenas uma ideia dele. Quanto mais a gente se apegar a conceitos e a ideias e simplesmente escutar e falar muito sobre Deus, sobre Jesus, a gente se afasta. Porque o que faz virar o jogo mesmo não é você simplesmente se apegar a uma ideia, se apegar a um conceito. E sim vivenciar aquela realidade, aquilo que você está aprendendo. Tá? O verdadeiro ensinamento não é estático. Ele não consiste em meras palavras, mas na realidade da vida. Então não adianta simplesmente a gente ter o ensinamento, ter as palavras, mas sim transformar essas palavras em realidade. E uma realidade da sua vida, para a sua vida e para o seu caminho. E eu acabei de voltar do culto, né? E o pastor falou um pouco sobre isso. E aí teve uma coisa que ele falou que eu acho que conecta muito com isso que a gente está trazendo aqui hoje. Ele trouxe um contexto bem maior, mas eu queria pegar só um recorte do que ele falou. Que a espiritualidade, de novo, não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Ela é totalmente individual. Ela é algo muito particular. Não adianta você querer terceirizar a sua elevação espiritual. Você pode pedir para o pastor orar por você, para sua vizinha, para sua irmã, e orar por você, mas no final, quem vai estar ali no seu dia a dia enfrentando as batalhas, os desafios, é você. Então, se você não estiver preparada ou preparado para esses desafios, você não vai conseguir transpor esses desafios. E como que a gente transpõe esses desafios? Quando a gente está vivenciando Jesus, com a fé em Jesus. E como que a gente fortalece essa fé? Como que a gente vivencia isso? Como a gente expande essa espiritualidade? É no individual, é no momento daquele tete a tete com Deus, com Jesus, certo? No momento que você fecha a porta do seu quarto e medita, fecha o olho, conversa com Deus, na intimidade. Sobre intimidade, sobre proximidade, é sobre vivenciar. Não é simplesmente pegar a Bíblia e ficar lendo como se fosse um livro. Você precisa vivenciar, certo? Só assim que você vai conseguir de fato sentir, capturar todo o benefício que tem de ser um pequeno Jesus na Terra. Ter uma pequena amostra de Jesus na Terra. Como que a gente faz isso? Praticando. A gente pratica, a gente consegue modelar Jesus. Certo? Enfim, pessoal,
A mensagem que eu queria trazer para vocês era essa. Então, façam uma reflexão. Vocês estão estudando o cristianismo, eu não sei qual é a religião de vocês, mas vocês estão estudando a linha religiosa, a linha filosófica que vocês acreditam, ou vocês estão de fato praticando e seguindo o caminho, o eu sou o caminho, seguindo a vida de Buda, de Jesus, que você tanto aprende. E se você não estiver praticando, comece a praticar, porque aí sim você vai ver o benefício chegar. A felicidade, a paz, tá certo? Então eu agradeço você que ficou até o final desse vídeo. Se você entende que esse tipo de conteúdo agrega na sua vida, curte esse vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com um amigo, com um familiar, com um irmão. E se você entende que esse tipo de conteúdo é bom para você, com certeza vai ser bom para o seu próximo. Tá certo? Então eu espero vocês no próximo vídeo. E valeu, galera. Tchau, tchau.